Olá, a gente está aqui começando mais uma entrevista no Pensando Alto com o professor Kenner Terra, professor aqui da Faculdade Unida de Vitória e também pastor da Igreja Batista Atitude. E é uma grande alegria, né, poder bater um papo aqui. O professor foi meu professor, e então eu gostaria que ele pudesse refletir um pouco acerca do Apocalipse de João e daquilo mais que ele quiser abordar aqui nesses poucos minutos em que a gente vai ouvi-lo, né? Então, obrigado aí, Kenner, pela sua participação, e pode ficar à vontade para poder abordar Ok. a temática. Prazer estar aqui. Você ouve o Nelson falando que eu fui professor dele, parece que eu sou muito velho, né? Na verdade, isso faz pouco tempo. Então, o problema, quando ele coloca esse professor, você já imagina um cara idoso e tal, porque as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida. Mas vamos lá. Na minha tese, eu pesquisei um pouco sobre o Apocalipse de João, e o Apocalipse de João foi lido na América Latina durante um bom tempo como um livro de resistência, as imagens do Apocalipse como uma espécie de mensagem cifrada para que perseguidos cristãos da Ásia fossem alimentados de esperança e etc. Isso teve seu lugar, porque para a América Latina serviu como um instrumento, inclusive, de empoderamento. Para que isso fosse defendido, era necessário, inclusive, encontrar em Domiciano um imperador perseguidor, sanguinário. Contudo, as pesquisas foram mudando, especialmente com uma nova interpretação de alguns textos que citavam Domiciano, e alguns biblistas, pesquisadores como Adela Collins, Fiorenza, Thompson especialmente, perceberam que não é possível defendermos uma perseguição sistemática, social, direta, institucional do Império Romano antes de 110. Então, como entender aquela linguagem tão violenta do Apocalipse? Primeiro, se percebeu que a ideia de perseguição é sempre colocada no futuro. Serão lançados nas cadeias. Os mártires debaixo do trono clamam por uma futura justificação e tal. É uma linguagem revanchista, mas sempre numa perspectiva futura de algo que aconteceria ou de algum tipo de investida imperial que prestes estava a acontecer. Talvez isso te pareça um enfraquecimento da resistência do Apocalipse. Pelo contrário. Aqui nós temos uma outra porta de interpretação e que nos ajuda a entender, inclusive, a estratégia discursiva do império, do Estado, como as UPPs, por exemplo. O que há no Evangelho de João é um contradiscurso. Contradiscurso porque a linguagem de terror, de caos, o que perpassa todo o discurso do Apocalipse de João é a ideia do caos. O mundo não está em ordem, o mundo está em caos. Para que ele possa demonstrar isso, ele precisa ter uma revelação especial, porque aparentemente não havia a sensação de caos. Por quê? A perseguição não estava presente e havia uma boa relação entre as comunidades cristãs daquela região e as lideranças da Ásia. Domiciano não perseguia os cristãos. Mas o que havia era uma espécie de promoção narrativa de uma ordem, de uma paz, que nós chamamos de Pax Romana. Então a Pax Romana é uma organização discursiva de mundo. O Império dizia, há uma integridade de todas as coisas, há uma inter-relação ordenada de todas as coisas, há um sistema que inclusive o Império e o Imperador representam e ordenam. Logo, aparentemente, discursivamente, havia uma paz, uma pax. As estradas romanas, a economia, a boa relação social. O problema... E houve um grande avanço estrutural na cidade por causa disso também. Ok. E alguns que acabaram se beneficiando desse tipo de economia foram as igrejas cristãs daquela região. É tanto que João fala, és rica, você diz que tu és rica, mas não sabes que és pobre, segue nu. E você tem toda uma linguagem de
de denúncia da economia romana. Então João está enfrentando o quê? Uma Roma que persegue? Não. João está enfrentando um discurso de paz, dizendo, não há paz, não há ordem. Aí talvez o cristão do primeiro século que morasse naquela região diria, como não há ordem? Nós estamos muito bem. Aí é como se ele dissesse, então eu vou mostrar o Apocalipse de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, que realmente há por trás desse império. Por trás desse discurso de ordem, há a encarnação do dragão, a encarnação do demônio. Então, o demoníaco denunciado por João não é só um sistema que persegue socialmente. Que é também o imaginário apocalíptico, judaico. Ele vai reler o seu tempo a partir de uma experiência religiosa e de memórias da Apocalipse, especialmente de 1 Enoque, porque é em 1 Enoque que tem essa ideia de subir e descer como estabelecimento do caos. Por isso que os seres sobem e os seres descem. O que João está dizendo? Não há ordem, há caos. É um contradiscurso. Ele diz assim, e há tanto caos que no céu esse caos já está bem estabelecido. A guerra já começou. Daqui a pouco isso vai acontecer aqui na Terra. Veja, isso é sofisticado demais. Porque é a capacidade hermenêutica, a capacidade apocalíptica de interpretar o mundo. Um discurso que supostamente esconde uma violência simbólica, uma violência ocultada, e que o apocalíptico, o profeta João, consegue descortinar de maneira muito perspicaz. E não teria melhor tradição, nem melhor gênero do que a apocalíptica judaica. Veja, se nós, a partir desse lugar, quisermos entender um pouquinho do poder discursivo do Estado, nós temos o exemplo das UPPs. Um exemplo claro. Que supostamente chega nas comunidades pobres, trazendo a pacificação, a Pax Tupiniquim. Que na verdade é um tipo de Pax Romana, porque essa Pax, ela na verdade é uma estratégia violenta de eliminação de um grupo. Mas o diferencial é que a Pax Romana trazia uma certa melhoria estrutural, né? O que essa traz, né, essa melhoria estrutural? Trazia, de certa forma, a UPP, ela cumpre uma função. Ela traz uma ideia de calmaria para um grupo. Especialmente os que não estão lá. Porque aqui você se sente seguro. Então, na Pax Romana havia uma segurança para uma elite. João está dizendo, essa elite não representa todo o império. Não é? E olha, sai da Babilônia. Não se alie, não se filie, não compactue. Não enfraqueça, não deixe o primeiro amor acabar. Talvez pareça aí que há uma relação positiva, mas isso vai daqui a pouco se transformar na manifestação clara do dragão. Que marca você tem? Você entende? Na verdade, qual discurso você segue? O discurso do dragão ou o discurso do cordeiro? O discurso do cordeiro se afasta, porque aqui é injustiça. A UPP ela promove uma suposta Pax Romana. O Estado faz isso. Veja, nós temos um Estado militarizado. Nós temos uma eliminação da população negra nesse país. 80% dos jovens que morrem de 15 a 25 anos são negros e pobres. Há uma violência institucionalizada. E qual é o discurso do Estado? Eu estou protegendo figuras como Bolsonaro, etc. O que eles estão dizendo? Nós estamos enfrentando bandido bom, bandido morto. Por quê? Porque precisamos estabelecer a paz. Esse discurso, ele é de uma violência simbólica profunda. E o que diria João? Olha, esse discurso de paz é mentira, é caos. Basta subir um morro e ouvir uma mãe que perde um filho, que você vai entender o caos que é essa proposta discursiva. Então, eu acho que o Apocalipse de João nos ajuda, inclusive, a entendermos melhor a realidade, no sentido de sermos perspicazes na nossa capacidade de compreensão de ideologias no discurso. Ideologia no sentido de que ideologia como compreensão de mundo e programa, em um programa. Então, o Estado, nós poderíamos usar diversos outros exemplos. As UPPs servem como uma ilustração para esse momento. Mas o programa do Estado, e esse programa do Estado, quando ele é aliado com outros grupos que se interessam, inclusive por preservar o status quo,
se torna realmente uma força imperial insuportável. Para a gente terminar, Kenner, a gente observa esses textos, né, apocalípticos, textos sagrados, que fazem uma denúncia, né, com relação a esse tipo de paz, né, o imperialismo, etc. Você acha que nos dias de hoje a igreja está aquém dessa denúncia? Ou seja, ela não tem se permitido, né, essa autoridade que ela tem da interpretação e etc., né, com essa finalidade da denúncia, de uma participação social mais ativa, né, e tem simplesmente assistido isso, e na verdade aquele que assiste acaba dando as mãos a esse tipo de discurso do Bolsonaro e etc., né? Bom, eu acho que em termos institucionais nós já percebemos que o Brasil é um espaço de produção acelerada, sabe, infinita, de grupos cristãos conservadores. Mas, como eu sempre gosto de afirmar, e outros colegas sempre afirmam, isso não representa a totalidade dos evangélicos nesse país. Isso é um ponto. Segundo, mesmo que as instituições, ou as maiores instituições de cunho evangélico, sejam coniventes, tenham pouca presença profética e perspicácia interpretativa, nós temos pessoas nas bases fazendo isso, mesmo que não saibam. Um líder de uma comunidade, uma pessoa que, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, ele entra num espaço como esse, cuidando, resistindo. Ouvimos algumas pesquisas aqui nesse encontro, né, nesse congresso que nós estamos participando, de mães neopentecostais que, em nome da sua fé, resistem ao Estado que eliminou seus filhos. Em nome da justiça de Deus e pelo poder do Espírito, nós não aceitamos a injustiça e o extermínio dos nossos filhos. Então, essa resistência, claro que não é sofisticada, não é formal, não é acadêmica, é popular. Na lida da vida, na dificuldade da vida, que possuídos pela ética e pelas imagens do Evangelho, do texto bíblico, conseguem fazer essa leitura e conseguem uma militância mínima. Mas realmente, em termos institucionais, esperar da instituição esse tipo de enfrentamento, eu não sei se é possível, porque a instituição está preocupada, a instituição está mais preocupada em preservar as coisas do jeito que estão. Né? Qual a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito a você, mas que você também não tem a resposta? A pergunta seria, será que o mundo evangélico tem ainda solução? Pensa alto. Vamos pensar alto. Obrigado, Kenner. Valeu, cara. Obrigadão. Valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau. Legal?